falar com a Franciele Azevedo agora sim, a gente conecta ao vivo com ela. Ela está no abrigo aí, como é que está a situação aí, Franciele? Imagino que todo mundo deve estar numa preocupação tremenda, né? Tá sim, Furlan, eu falo ao vivo agora do abrigo aqui em Morretes, 15 famílias que perderam as suas coisas e os seus móveis, enfim, que a água atingiu as residências, e uma dessas pessoas é o Hernani, que topou conversar conosco aqui para contar como é que foi essa situação. O senhor estava me dizendo que vocês perceberam na serra a chuva chegando. Serra que a gente percebeu, uma base de 4 horas da tarde, mais ou menos, a gente viu, já fomos se abrigando, né? Ficou bem difícil mesmo a situação. Ficamos sem luz, né, lá. A água começou a invadir tudo. Aí foi bastante perda, né, que a gente teve, né. A roça, que tem 10 mil pés de empim plantado, né, o açafrão, maracujá, que eu trabalho na agricultura familiar, né, há 27 anos. E agora aconteceu isso aí. Precisava de um apoio, né, que alguém pudesse apoiar nós agora ali na nossa roça, ali, né. Aí estamos aí, numa situação bem difícil mesmo. O senhor disse que estava no escuro quando a água começou a subir. Estava escuro já, caiu um relâmpago, né, no contador da luz lá e apagou tudo, né? Aí ficou bem complicada a nossa situação. Como é ver o trabalho de anos indo assim em minutos? Olha, dá um desespero na gente, né? Dá vontade de parar, né? Dá vontade de parar numa situação dessa, né? Mas não adianta, né? Vamos ver o que dá para fazer, né? Arrumar, recolher o que está perdido, né? E retornar à vida normal novamente, né? O senhor chegou aí na tua residência depois que a água baixou? Eu tive lá de manhã, estava lá às 5 horas da manhã e vi, né? Dá para controlar a situação. A perda foi mais a roça, né? Ninguém se machucou, né? Aí, agora... A compra do mês o senhor tinha feito há poucos dias? Sim, foi dia 3, né, que eu fiz a compra, né? No dia do pagamentinho que a gente recebe, né? Aí eu fiz a compra, fizemos e deixamos tudo guardadinho, a chuva levou, né? Aí estamos aí. Aí o seu Hernani, Furlan, conversando ao vivo conosco aqui no Balanço Geral, ele que foi uma das pessoas afetadas aqui em Morretes em relação a essas chuvas, e há esse pedido também em relação a doações, né? Porque essas pessoas perderam muita coisa, algumas perderam tudo que tinha dentro de casa e agora vão ter que recomeçar. Então há esse pedido também para que quem tiver, né, mantimentos, móveis, itens que possam ajudar nesse momento para que façam doações também, Furlan. Principalmente roupas, calçados para adultos, para as crianças. Já a gente vai divulgar essa mobilização que vai acontecer na cidade, mas se você puder ajudar, já vai separando roupas, calçados, mantimentos, vai separando o que você tem em casa aí. Franciele, muito obrigado, eu vou pedir licença. Atenção, a Prefeitura de Guaratuba informou que desde a madrugada está mobilizada para atender as comunidades afetadas pelos alagamentos na área rural do município. O prefeito Maurício Lenz está sobrevoando a região para poder avaliar a situação, enquanto as equipes de resgate e assistência estão em deslocamento por terra e pelos rios para poder prestar ajuda. Cestas básicas, água potável e colchões estão sendo enviados às famílias atingidas. E, além disso, um abrigo, nesse momento, está sendo providenciado para poder acolher os desabrigados. Em relação ao micro-ônibus escolar, que a gente mostrou agora há pouco, aquele que ficou ilhado na região do Rasgadinho, eu recebo a informação de que, eu falei para você que não tinha ninguém, mas a prefeitura me corrigiu aqui, disse que 10 crianças estavam no ônibus, elas passaram a noite em segurança, acompanhadas do motorista e da monitora. Então essa é a informação que a prefeitura mandou aqui para o Balanço Geral. Na manhã de hoje, 2 pais conseguiram chegar até esse ônibus a pé, e aí outros 8 alunos com os adultos também voltaram para suas casas da mesma forma. A água foi baixando, agora imagina 10 crianças aí dentro, desesperador, hein? E a água subindo e o ônibus aí meio de lado, como é que você fica aí dentro, gente? Que desespero! Que bom que tudo terminou de forma positiva, tá? Pontos críticos em Morretes. Franciele, como é que tá aí? Furlan, eu falo agora em um dos pontos afetados por essas chuvas aqui em Morretes. É uma região mais retirada, por isso a gente está
paradinho aqui porque foi uma dificuldade de conseguir sinal. O seu Gilson tá comigo aqui do lado e ele foi um dos moradores que foi afetado por essas chuvas. Seu Gilson, como é que foi ontem à noite? Mais ou menos umas 3 horas, né? Começou a chover, né? A gente achou que era pouco com a chuva passageira, mas não foi. Choveu muito na serra, né? Daí, pelo menos às 7 horas, a chuva, raio, né? Trovão. Aí lá pelas 7 horas, eu fui tomar um banho, né? Daí minha esposa falou assim, bateu na porta do banheiro, falou, tá alagando tudo. Porque eu saí de lá, já tava tudo alagado, nessa parte aqui, né? Aí eu tava com a moto lá fora, consegui colocar pra dentro, só também. Aí começou a subir. Aí começou a subir, né? E daqui a pouco chuva não parava, raio não parava, na serra lá em cima, né? Aí, daqui a pouco ela deu uma aliviada, começou a baixar, né? Até falei pra minha esposa, ela tá baixando muito rápido, né? Daí o bombeiro veio, né? Falou assim, querem sair? Falei, por enquanto não, porque tá baixando, né? Daí limpamos toda a casa, né? Jogamos água, limpamos toda a casa. Daí, daqui a pouco falei pra ela, tá baixando muito rápido essa água, né? Daqui a pouco começou a subir de volta a água. Daí eu falei, pode parar de limpar, né? Eu, vizinho aqui do lado, aqui, né? Pode parar de limpar que vai encher de volta. Daí começou a encher. Daí foi bem rápido, sabe? Foi bem rápido, bem rapidinho. Aí não parava de chover, lá pelas 3 horas mais ou menos da madrugada, o bombeiro veio aqui, não pôde entrar por causa que estava sem barco, foi a Paranaguá buscar. Aí na volta não pôde passar na rua também, ficamos esperando aqui em casa. Nós aqui e mais um vizinho ali, né? Aí depois ele passou, aí tirou a gente mais ou menos às 4 horas da manhã, no caso. A gente ficou na casa do meu genro aqui do lado e hoje vamos ver só o prejuízo, né? Acabamos de sair do lama lá de dentro. Né? Muito triste. Bastante. Olha, que nem ia sair, quase igual a 2011 que deu aqui, né? O volume de água foi um pouco maior até, né? Um pouco maior. Custou mais vazar também. Mas graças a Deus estamos com vida, né? Isso que é importante. Furlan, eu vou tentar andar com autorização da nossa diretora Marcele para ver se o sinal ajuda. Mas olha a situação que ficou aqui, ó. Aqui tem uma região com água, Furlan. Isso daqui subiu tudo, né, seu Gilson? Subiu tudo. Tinha muita água aqui que nem o bombeiro conseguia chegar, Furlan. Cuidado, seu Gilson, com o buraco. Há uma dificuldade bastante grande aqui, Furlan, também para circular pelas estradas, porque as estradas elas tinham um calçamento que era uma espécie de asfalto. Só que a força da água, onde a gente chegou, ali um pouco mais para frente, que onde a gente não conseguiu sinal para conversar contigo ao vivo, Furlan, a força foi tanta que esse calçamento que tinha na estrada, ele saiu. Então agora só tem pedra e barro. É uma situação bastante delicada que essas famílias estão passando aqui em Morretes. Subiu para 147, Furlan, o número de famílias atingidas. A gente começou o balanço geral com 96 e há uma atualização para 147. 15 famílias sem casa, Furlan, que estão no abrigo. E outras tantas, como a do seu Gilson, que está buscando aí um recomeço e fazendo essa seleção do que sobrou embaixo da água e da lama, Furlan. Olha, do outro lado, quem é o cinegrafista que tá com ela lá? Ao Everson, um abraço ao Everson. Essa instabilidade de sinal se deve ao fato da região que é muito afastada. Não sei se o Everson tá me ouvindo, mas se ele puder voltar pro outro lado da rua, apontar a câmera pro outro lado, a gente percebeu que tem uma família ali também fazendo a limpeza da casa. E é uma casa que fica numa parte até alta, bem alta por sinal. Acho que ele conseguiu me ouvir, olha lá, ele tá se posicionando, ó. Obrigado, Everton. Olha lá, ó, do outro lado da rua. Olha a quantidade de água que deve ter entrado ali, porque a gente percebe, ó, o nível da água, olha. Ele tá se movimentando ali, tem bastante lama. Toma cuidado aí para não cair, viu? Toma cuidado. Eu não sei se a gente consegue conversar com aquela família. Olha lá, o pessoal colocou para fora alguns móveis, as pessoas estão limpando a casa, nossa equipe se movimentando bem devagar para poder chegar ali e não se machucar. Isso aqui é tudo lama, gente. Um passo falso aqui, as pessoas podem cair. Obrigado, viu? Everson, excelente repórter cinematográfico. Ele tá chegando lá na casa. Franciele tá indo na frente. Vamos lá. Franciele, pode ir conversando comigo que eu tô te ouvindo. Oi, pessoal, tudo bem? Tô ao vivo aqui no Balanço Geral. Furlan, eu vim até com certa dificuldade aqui porque tá bem difícil de caminhar nessa lama. Como é que tá essa situação, amiga? Bem-vinda ao Balanço Geral. É uma situação bastante difícil.
Seu nome, por gentileza? Adriele. Adriele, como é que foi tudo isso? Como é que tá agora? O que vocês estão passando aqui? Então, na verdade, cheguei agora de manhã da minha mãe pra ajudar a limpar a casa, né? Então eu não sei Foi ontem. como que foi ontem. Eu só tava ali, por volta de umas 6h30 fui pra casa. Só foi o tempo de eu chegar em casa, umas 7 horas, e minha mãe mandou mensagem dizendo que a água já tava dentro de casa. Então foi muito rápido o tempo de eu sair daqui, chegar em casa e ela já me mandar mensagem. Você já tinha visto essa região assim? Já em 2011, quando eu estava grávida da minha filha. Então eu já presenciei, a gente já saiu de barco, a gente já viu, né? A casa ficou pela metade, então eu já presenciei. Agora, voltando tudo de novo, lá de 2011. Aí a moradora falando conosco, obrigada, viu? Eu vou mostrar aqui, aproveitar, olha a marca de água na parede. É uma casa, como você disse, que é um pouco mais alta, e olha a marca de água, o pessoal trabalhando bastante para limpar, tudo bem? Para limpar tudo isso, e a gente mostrando aqui ao vivo no Balanço Geral as dificuldades vividas por essas famílias de Morretes. Só lembrando, Furlan, como eu disse anteriormente, 147 famílias afetadas aqui na cidade do litoral do Paraná. Esse número era de 96, mas o prefeito ele conversou conosco no início do Balanço Geral e explicou que existiam muitas famílias que estavam isoladas, então havia essa busca sendo feita na cidade, porque muitas estavam sem comunicação, porque é uma área mais retirada, a gente mesmo teve dificuldade para contato aí com a TV, para poder fazer essa entrada ao vivo, e aí agora aos poucos eles estão contabilizando essas famílias que estão mais retiradas, por isso que esse número está aumentando. Apesar dos estragos, Furlan, não há registros de vítimas aqui no litoral do Paraná, aqui na cidade de Morretes, essa situação bastante complicada que essas famílias estão vivendo por aqui, Furlan. Obrigado aí a Franciele Azevedo, agradeço a gentileza dessa família que no momento tão difícil ainda abriu espaço para conversar, aliás as duas famílias, Everson Moreira, nosso repórter cinematográfico, dando um show de imagens aí, chegando com a nossa equipe em locais muito difíceis de serem acessados. Obrigado, viu, Franciele, obrigado ao João Salgado que está lá também, acompanhando toda a movimentação das rodovias, trazendo as informações do litoral. E vamos para o litoral, vamos para Matinhos, o programa está quase no fim, mas eu tenho alguns minutinhos ainda para mostrar para você. Ó, Praia Brava, Caiobá, 26 graus, chovendo forte. Previsão aqui para Curitiba é de chuva também durante o dia de hoje, durante todo o dia deve chover em Curitiba. Infelizmente, a gente tem esse registro para trazer para você dessa chuva. A gente não queria dar esse tipo de notícia, mas infelizmente é o que está acontecendo. Guaratuba, a situação está bastante delicada. Eu mostrei agora há pouco o ônibus onde as crianças passaram a noite. Ficaram dentro do ônibus ilhadas em Guaratuba, um ônibus escolar. 10 crianças, a monitora do ônibus e o motorista. Infelizmente, muita gente sofrendo. O número de pessoas desabrigadas aumentou, conforme a Franciele Azevedo trouxe pra gente. Mais de 130 famílias já. Os nossos sinceros sentimentos aí, profundo a essas pessoas. E no que o nosso jornalismo puder fazer para aumentar essa corrente do bem, angariando recursos para vocês e também trazendo aí uma rede de apoio com doações, pode contar com a gente.